Para entender os evangélicos no Brasil, não basta você ir à igreja ou ler a Bíblia. Isso vai ajudar bastante, mas a minha dica é a seguinte: nós precisamos ler quem está escrevendo sobre os evangélicos no Brasil. O Gutierrez é um desses caras. O Gutierrez, ele é graduado em comunicação social pela Faculdade Paulus, pós-graduado em mercado de capitais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele nos ajuda a compreender esse fenômeno religioso evangélico que acontece no Brasil desde os anos 80, que tem esse crescimento exponencial. Os capítulos desse livro são os seguintes, e eu vou deixar depois na descrição as informações desse livro, que é muito importante, nos ajuda muito. Capítulo 1, o que é ser evangélico? 2, entre conservadorismo e progressismo, muito importante. O mito da nação cristã e por que e como os evangélicos devem fazer política. Eu vou ler um trecho do primeiro capítulo para você, bem interessante, depois eu comento rapidamente. Que ele escreve assim no capítulo 1, título O que é ser evangélico? Trata-se de um fenômeno sobretudo periférico, relativamente novo e distante dos centros de poder cultural e econômico, embora esteja cada vez mais próximo do poder político. A Igreja Católica no Brasil nasceu como a religião do Estado, enquanto o movimento evangélico veio silenciosamente de baixo e se desenvolveu, principalmente em sua face mais numerosa, que é a pentecostal, entre os mais pobres. Em contrapartida, o budismo, as religiões orientais e o espiritismo kardecista são fenômenos de classe média. Então, olha quanta informação interessante ele nos traz aqui, né? Para que a gente compreenda melhor esse fenômeno religioso. Nas ruas menos glamurosas das grandes cidades brasileiras, o que não faltam são bares, pizzarias, salões de beleza e igrejas evangélicas. E todos esses empreendimentos falam dos anseios dos mais pobres: bebida, comida, beleza e fé. Enquanto isso, nas áreas nobres das grandes cidades brasileiras, é difícil encontrar uma igreja evangélica, especialmente pentecostal. Então veja que interessante essas informações, que ele diz o seguinte: ó, é um fenômeno sobretudo periférico, das periferias, né? É novo e é distante dos centros de poder cultural e econômico, né? Embora esteja cada vez mais próximo do poder político. E é o que a gente observa, né? Os evangélicos ocupando cada vez mais espaços de poder político. A Igreja Católica, aqui uma informação bem interessante: a Igreja Católica no Brasil nasce com a religião do Estado, né? Enquanto o movimento evangélico vem silenciosamente de baixo e se desenvolve, principalmente em sua face mais numerosa, que é a pentecostal, né? E que também são aqueles que são mais pobres no Brasil. E aí ele fala também, em contrapartida, você tem o budismo, as religiões orientais e o espiritismo como fenômenos de classe média, né? Então a classe média opta por um espectro de religiosidade e os mais pobres por um outro espectro, no caso o evangélico pentecostal. E aí ele termina esse trechinho aqui: nas ruas menos glamorosas das grandes cidades brasileiras, o que não faltam são bares, mas também tem lá uma igreja evangélica, né? E ele conclui aqui esse parágrafo: enquanto isso, nas áreas nobres das grandes cidades brasileiras, é difícil encontrar uma igreja evangélica, especialmente pentecostal. Então é isso. A gente começa a entender quais são as classes sociais que vão optando por esta ou por aquela religião no Brasil. A gente compreende também que a Igreja Católica ela surge juntamente com, lá no início, né, com a formação do Estado brasileiro, né, e os evangélicos vêm depois e vêm como um fenômeno das periferias, né, e que cresce. E até hoje cresce, e segundo o IBGE, a perspectiva de crescimento a continuar no percentual que cresce. A partir de 2030 nós teremos um Brasil de maioria que professa a fé evangélica. Então é isso. Obrigado por assistir, um grande abraço e
em breve mais vídeos tentando entender esse fenômeno religioso que são os evangélicos no Brasil.